minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar Dicas Terapêuticas, dica terapêutica desta quarta-feira, toda especial. Vou trazer um tema aqui inédito, vou falar um pouquinho sobre a relação do conceito de identificação em Jacques Lacan e Bert Hellinger. Caramba, Everton, isso mesmo? Isso aí. Mas antes, você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Canalzinho esse, aquele papo, né, gente? Canalzinho esse que você vai dar aquela moral, especialmente se você curte as terapias holísticas, as técnicas transpessoais, esotéricas. Aqui é a sua casa. Gente, pega ali as playlists, dá uma aprofundada, tem uma formação holística gratuita para você, por enquanto, porque pro ano que vem, vamos ter mudanças aqui no canal, tá? Então, gente, vamos trabalhar esse tema. Conceito de identificação em Jacques Lacan e Bert Hellinger. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Psicanálise lacaniana com as terapias sistêmicas, com o trabalho de constelação familiar. Gente, dá para a gente comparar, né, o trabalho de vários autores, especialmente quando é uma clínica, né, quando tem ali aspectos clínicos. Dá para a gente tecer comparações. Estou pegando em cima do conceito de identificação. O conceito de identificação é fundamental ali na psicanálise lacaniana. O conceito de identificação em Lacan tem um livro, o Seminário 9 de Lacan, um seminário bem complexo. Ele pega ali do 1 ao 4, ele está trabalhando, sempre articulando real, simbólico e imaginário, mas ele está trabalhando em cima da questão do imaginário. A partir do seminário 5 até o 8, ele começa a trabalhar, né, as dimensões do simbólico, e a partir do seminário 9, ele começa a trabalhar, aprofundar o conceito de real, sempre articulando esses três conceitos, o RSI, real, simbólico e imaginário, mas esse seminário 9 se chama A Identificação, é bem complexo. É quando ele sai do simbólico e fala, ó, até aí a gente estava usando Saussure, usando a linguística, né, porque a gente estava trabalhando na dimensão simbólica com a linguagem. O real é uma dimensão da vida do inconsciente que é inapreensível pela linguagem. Então ele vai começar a trabalhar com as figuras topológicas ali nesse seminário 9, um seminário complexo, difícil. E o conceito de identificação na terapia sistêmica também é um conceito fundamental, mas tem uma visão completamente diferente. Vamos dar uma palhinha aí um pouquinho sobre essas possíveis aproximações e diferenças, tá? O conceito de identificação em Lacan e Hellinger tem semelhanças e diferenças fundamentais, principalmente devido às suas abordagens distintas da psique e dos sistemas relacionais. Para Lacan, na psicanálise lacaniana, a identificação é um conceito central e complexo. Lacan desenvolve o conceito de identificação a partir das teorias freudianas e a estrutura em diferentes formas, como identificação imaginária, simbólica e real. Simbólico, o real, simbólico, imaginário, o tal do RSI que eu falei, né? A identificação imaginária se refere à relação especular do sujeito com uma imagem de si mesmo, especialmente vinculada ao estádio do espelho, em que a criança forma uma imagem de si ao se ver no espelho, mas também ao se ver refletida nas respostas dos outros, na linguagem, né, naquilo que o outro está trazendo de informação para ela. A identificação simbólica é a identificação com o outro, no sentido do grande outro, a estrutura simbólica que organiza a linguagem e o desejo, que é mais abstrata e estrutural e relacionada ao nome do pai, ao papel do superior e às leis que regem o desejo. A identificação real, por sua vez, se relaciona ao que está além da representação, ao que é do campo do impossível, do irrepresentável. Na visão lacaniana, a identificação também está ligada à constituição do sujeito no campo do desejo, em que as identificações com figuras parentais e símbolos culturais formam parte de sua estrutura psíquica.
Assim, o processo de identificação no sujeito lacaniano é fundamentalmente relacional e marcada pela linguagem e pela alteridade. Já Bert Hellinger, na concepção sistêmica ali do Bert Hellinger, que funda, né, a terapia sistêmica familiar ou as constelações familiares, que depois vai se transformando, né, movimento da alma, movimento do espírito, ele vai mudando, né, a forma como ele chama a sua técnica, né, ele vai abordar a identificação de uma forma totalmente diferente, mais voltado ao campo das dinâmicas familiares e dos vínculos, né, intergeracionais. Na sua visão, para Hellinger, portanto, a identificação ocorre quando o indivíduo se coloca no lugar de um membro da família de uma geração anterior, geralmente em um contexto de sofrimento ou culpa não resolvidos. Hellinger vai propor, então, que por lealdade inconsciente, as pessoas podem carregar destinos e emoções dos seus ancestrais, como culpa, tristeza e outras repetições, como repetição de doenças e comportamentos destrutivos. A gente sabe, né, que tem o fator genético. No fator genético é isso. A gente está trazendo questões ali biológicas que estão, né, no nosso sistema familiar. Mas não é só a genética biológica, não. Né? Outras repetições também estão relacionadas ao que a gente está trazendo do nosso sistema. E o conceito de identificação, né, é fundamental aí. Esse processo é visto como uma forma de identificação inconsciente com o sofrimento do outro, movido por que ele chama de ordens do amor, que buscam manter uma espécie de equilíbrio no sistema familiar. Em Hellinger, a identificação é uma espécie de expiação. Para Hellinger, portanto, essas identificações são resolvidas por meio das constelações familiares, da técnica das constelações, que propõe dar um lugar às figuras ancestrais e restaurar a ordem natural da família. Esse tipo de identificação é menos centrado na linguagem e mais voltado ao nível emocional e transgeracional, procurando uma cura sistêmica que reordene os vínculos familiares. Agora, tecendo alguma relação entre esses conceitos, né? Em ambos os casos, a identificação é uma forma de o sujeito se relacionar com algo que está além dele, seja uma imagem especular e simbólica, como em Lacan, ou um membro da família e seu destino em Hellinger. Em Lacan, a identificação se dá principalmente na ordem do simbólico, mediada pela linguagem e pela estrutura do desejo. Já em Hellinger, é mais emocional e prática, voltada ao vínculo familiar e ao sistema como um todo. Ambos reconhecem que a identificação não é totalmente consciente e envolve uma dinâmica de alteridade, mas Lacan focaliza a falta e o desejo como motores da identificação, enquanto Hellinger vê a identificação mais como um gesto de lealdade inconsciente e pertencimento, como uma espécie de expiação, um conteúdo que o indivíduo tende a expiar, tende a trazer como uma repetição. Portanto, a identificação, tanto em Lacan quanto em Hellinger, representa modos diferentes de vinculação com o outro, seja o outro da estrutura simbólica em Lacan ou seja o outro no sistema familiar em Hellinger. Então, gente, como eu falei, dá para a gente, né, tecer comparações entre autores muito distintos, com técnicas muito distintas, seja através de um conceito ou seja através de um olhar, né, como um todo, né, em relação a uma técnica que eles sejam representantes. Minha gente, esse é o papo da nossa quarta-feira, né, uma comparação heterodoxa, mas está aí, né, a comparação, comparando um pouquinho o conceito de identificação em Lacan e o conceito de identificação em Bert Hellinger. É isso, minha gente. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais dica terapêutica. Tamo junto. É isso aí. Um beijo.